sempre que você for estudar, você tem que estabelecer metas que saem do macro para o micro. Vou estudar uma música, tô pegando essa música, você tem que decompor a habilidade dela. Sair do macro para o micro significa sair daquela sensação de que, ó, eu tenho que tocar essa música, ela tem que ficar bonita, ela tem que estar certa ali. Essa é uma visão do macro. Ah, eu sei que ela é assim, com essa velocidade, é uma música rápida, é uma música enérgica, ou ela é uma música mais suave, mais lenta. Então essa é a visão macro, é a visão do grande, assim, né? E você tem que decompor isso em visões pequenas. Nesse trecho aqui, qual é a interpretação que eu tenho? Isso que eu tô falando significa você perceber que numa determinada frase, como essa aqui, é uma frase. É só uma frase musical. Que tem 4 compassos. É uma frasezinha. É você olhar essa frase e enxergar nela que existe uma condução sonora de um acorde dominante, então tem um crescendo que relaxa. E de repente você enxergou nela que tem uma sequência, então tem um crescendo. Tem outra sequência. E que aí eu vou finalizar a frase. Então você trouxe uma visão cada vez mais micro, você foi analisando, foi reconhecendo padrões, foi reconhecendo elementos. E eu repito, né? Você só reconhece elementos, características, se você já conheceu, se você já estudou esses elementos, essas características musicais em um outro ambiente, em um outro momento musical. E aí você reconhece ali e estabelece naquele trecho uma meta de condução do estudo, uma meta que vai direcionar o que você precisa fazer para conseguir aquele efeito, aquele domínio daquela passagem. Então, esse exemplo que eu dei aqui é um exemplo que está conectado numa condução da curva de intensidade, de crescendos que rola nessa frase. Mas eu saí do todo para focar apenas numa partezinha que eu estava estudando. Então, a gente precisa enxergar essas partes que nós estamos estudando e começar a analisar elas de forma mais musical para que elas direcionem as metas que a gente tem. Qual é o nosso propósito? Por que a gente vai repetir essa frase e essa passagem hoje? Porque somente assim você consegue avaliar o teu progresso diário e o teu progresso semanal, o teu progresso quinzenal. Você fala, poxa, nessa música ao longo de 15 dias, olha o que eu consegui fazer, tá legal. Somente assim você consegue ter uma real autoavaliação. Você vai se colocando como parte autônoma do processo de construção da tua musicalidade, do teu domínio musical. Você vai ficando cada vez mais independente do professor, você vai atingindo maturidade, você consegue. Todo o processo de educação musical, todo bom processo de educação musical, deve construir em você essa maturidade, esse desligamento do professor. É isso que tem que acontecer, esse é o natural. Você tem que cada vez conseguir ter mais autonomia no processo. E como você vai conseguindo? Conforme o teu leque de conhecimento musical está maior, de entendimento, de background musical. Assim você tem condições de estabelecer metas e prazos para cumprir aquelas metas realistas. Você fala, hoje eu vou focar nisso porque eu vou conseguir isso. E aí você consegue avaliar se realmente foi uma meta realista ou não, se foi um prazo realista ou não, se você alcançou o resultado naquilo ou não, se você vai precisar aumentar esse prazo, porque era mais difícil, é mais complicado do que você pensou inicialmente. Entende?